Boa noite, vida! Vamos começar? Vão entrando, já vão apertando aqui o aviãozinho no canto inferior direito da tela para mandar essa live para mais pessoas. Boa noite, Ká! Ká, já envia essa live para mais pessoas para entrar aqui com a gente. Hoje eu vou falar sobre prevenção de infarto. Eu fiz uma votação hoje pela manhã para ver o que vocês prefeririam que eu falasse. O que vocês prefeririam que eu falasse na live de hoje, 20 minutos saúde. E o ataque cardíaco, prevenção de infarto, de ataque cardíaco ganhou. Eu vou esperar mais um minutinho o pessoal ir entrando para poder falar. Boa noite, para poder falar sobre prevenção de infarto. Boa noite, Eduarda, Clínica Otorrinos. Vão enviando essa live aqui no canto inferior direito da tela, nesse aviãozinho, para mais pessoas para entrarem aqui junto com a gente. Bom, nas outras lives eu comentei, sobre a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Boa noite, Abi. Quais são as doenças crônicas? Boa noite. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis? Infarto, AVC, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, todas são doenças. Boa noite, Meyer Moda Store. Todas são doenças crônicas não transmissíveis e segundo o Ministério da Saúde, e a Organização Mundial de Saúde também tem esse dado, que a principal causa de morte no mundo são as doenças crônicas. E a gente sabe, como eu comentei com você nas outras lives de quarta-feira à noite, das 19h20, eu comentei com você quais são os fatores que a gente consegue modificar e os fatores que não são modificáveis para a prevenção de doenças crônicas. Os fatores não modificáveis, boa noite. Os fatores não modificáveis é o gênero, mulher ou homem. Idade, quanto mais velho, maior é a chance de ter doenças crônicas e a genética. Então, a genética está envolvida no desenvolvimento dessas doenças. Só que tem os fatores de risco que a gente consegue mudar por conta própria para prevenir essas doenças. Parar de fumar é um fator de risco, que a gente consegue mudar para poder prevenir essas doenças crônicas. A alimentação inadequada, que seria uma alimentação inadequada? Consumir alimentos ultraprocessados, alimentos que são ricos em corantes, acidulantes, conservantes, muito açúcar, muito sal, muita gordura, muita caloria, tudo isso aumenta o risco de doença crônica em si. Inclusive um dado que a IARC tem, que é um dos principais estudiosos relacionados à questão de desenvolvimento de câncer, é em relação aos ultraprocessados, às carnes ultraprocessadas, o salame, o presunto. Boa noite, Edu. O salame, o presunto, as carnes ultraprocessadas estão sim ligadas ao desenvolvimento de doenças crônicas e câncer. Então, como na enquete que eu fiz hoje pela manhã, prevenção de infarto, de ataque cardíaco ganhou pra gente falar nessa live, que é, um tipo de doença cardiovascular, um tipo de doença crônica. Eu vou começar contando uma história de uma paciente minha, da minha vivência pra você. Eu recebi uma paciente no meu consultório ano passado e ela chegou pra mim, a gente fez a consulta e eu falei com ela, boa noite, e eu falei com essa paciente minha que o risco dela infartar estava muito alto. E o que aconteceu? Ela não voltou em consulta comigo, eu tinha pedido os exames pra ela
eu tinha feito as orientações e ela desleixou, sumiu e não voltou em consulta comigo. O que aconteceu? Um tempo depois, ela foi pro hospital, teve um infarto, e aí, depois que ela saiu do hospital, que ela fez o cateterismo, ficou internada, precisou ficar na UTI, teve uma pneumonia como complicação da internação hospitalar. Depois que ela passou por toda essa dificuldade, ela voltou pra mim e falou: doutora, será que você tem uma bola de cristal? Será que você adivinhou que eu ia infartar? Como você sabia? Foi incrível, você me falou. E logo depois eu fui pro hospital com dor no peito e tive o diagnóstico de infarto e fiquei internada, fiquei muito mal e voltei agora com você pra gente poder conseguir corrigir o que estava acontecendo comigo e eu não conseguia enxergar, né, e não consegui mudar naquela época o que eu precisava mudar. Por que que isso aconteceu? Boa noite! Por que isso aconteceu? Porque a gente espera, né? O aumento de risco cardiovascular, existe critérios que a gente avalia. Não é do nada que eu falei isso, não foi bola de cristal, né? Tem várias circunstâncias, né, que a gente avalia para poder falar que a pessoa está com risco aumentado cardiovascular de formar, né, placas de gordura nas artérias, placa de ateroma, né? Que também tem cálcio nessas placas, a gente sabe disso. E a gente sabe também que essas placas, elas se formam em maior quantidade com lesão, né, de endotélio, lesão ali dos vasos sanguíneos. E aí, tá relacionado a diabetes. Quem tem diabetes, quem tem alteração de colesterol, quem tem alteração de triglicérides, quem é sedentário, quem se alimenta mal, quem dorme mal, quem é estressado, tudo isso aumenta risco cardiovascular, tudo isso aumenta lesão, né, dos vasos sanguíneos. Boa noite, Lázara. Outra questão também, que inclusive saiu um estudo em 2021, ano passado, boa noite, Eliane, falando que homens que são esgotados, né, que a gente fala esgotamento vital, que é aquele homem, boa noite, que é aquele homem que se sente esgotado, que se sente cansado, ele tem um risco mais ou menos de mais 3 vezes, né? Um risco 3 vezes maior de infartar em 5 anos, nos próximos 5 anos. Ou seja, o nosso corpo vai nos dando indícios, né, de que algo está acontecendo. E aí, quando chega ao infarto em si, como aconteceu com essa paciente, não foi bola de cristal. A gente esperava que aquilo ia acontecer. Tanto é que quando sai uma notícia de que um atleta, um jogador, né, caiu em campo, teve um ataque cardíaco, teve um infarto, tudo isso vira notícia porque isso assusta a gente. Por que assusta? Porque não é esperado que uma pessoa, um atleta, né, tenha infarto, tenha ataque cardíaco. Boa noite, Tiago. Não é esperado, é raro isso acontecer, por isso que vira notícia. Agora, quando a gente vê uma pessoa, boa noite, quando a gente vê uma pessoa que tem alteração de triglicérides, que já tem alteração de colesterol, que já é sedentário, que fuma, que tem uma alimentação desregrada, que é estressado, que tem pressão alta, que tem a circunferência abdominal, que é gordura na barriga, alta, tudo isso já leva a gente a esperar que vai acontecer alguma coisa. Aquilo é uma bomba relógio, né? Então, a gente sabe que esses são os fatores que estão relacionados ao aumento de risco, né, cardíaco, cardiovascular.
Então, eu vou te dar aqui nessa live 10 dicas, né? Nossa live é rápida, é prática. Ficou combinado das 19h20 às 19h40 com lives mais práticas para você colocar no seu dia a dia. A Ká tá falando aqui, um atleta é considerado saudável, sim. E o atleta, ele normalmente tem acompanhamento médico. Então, o atleta, ele não vai treinar, né, na loucura. Ele sempre passa por um cardiologista, ele faz uma avaliação cardiológica, ele faz um eletrocardiograma, um raio-x. Então, ele sempre tem essa avaliação antes do treino. Quando acontece, né, uma fatalidade dessa com o atleta, né, de ter um infarto, de cair em campo, de ir a óbito, vira notícia, porque isso não é o comum, não é o esperado, isso é raro. Então, o atleta, ele é sim, igual a Ká falou, ele é sim muito saudável. E em relação à prática de atividade física, é outro fator que reduz risco cardiovascular, sim. Por quê? Porque quando a gente começa a praticar atividade física, no início a atividade física ela é inflamatória. Só que a longo prazo, olha só, a longo prazo, o nosso músculo começa a produzir miocinas, que são substâncias anti-inflamatórias, que mantém o nosso corpo anti-inflamado, mesmo não estando mais praticando atividade física, mesmo estando em repouso. E aí, é por isso que a atividade física a longo prazo também protege o coração, porque reduz inflamação e reduz lesão dos vasos sanguíneos. Além de aumentar a angiogênese, o que isso quer dizer? Aumenta a produção de novos vasos, né? O surgimento de novos vasos sanguíneos saudáveis. E também aumenta, a Ká tá falando, é o esperado, mas se o atleta não cuida da saúde de forma integral, se não conhece o DNA, podem surgir surpresas, sim, isso é verdade. Não é esperado, mas pode acontecer, né? E saúde não é só alimentação e atividade física. Saúde tem que ser vista de uma forma integrativa, igual a Camila falou. Não adianta a pessoa tomar o maior cuidado com a alimentação, com a atividade física, com o sono e ser uma pessoa estressada, ser uma pessoa negativa, uma pessoa carregada, né? Desequilibrada, né? Energicamente. Isso também está relacionado a desenvolvimento de doenças a longo prazo. Então, a Ká tá falando, o tanto que é importante ter um acompanhamento médico personalizado, justamente para poder prevenir, né? E isso que é a medicina preditiva, você prevê o que pode acontecer no futuro para reduzir as chances de ter ou não ter aquele problema, aquela doença. E aí, voltando aqui, a Abi tá falando, o pilar emocional e mental também precisam estar equilibrados. Com certeza, isso influencia muito na nossa saúde como um todo. E aí, voltando lá para as 10 dicas que eu falei que eu vou te dar, dicas práticas para prevenção de infarto. Boa noite, Leandro. 10 dicas práticas para prevenção de infarto. Uma delas, né, a gente já comentou, prática de atividade física e o quanto, né, de atividade física. Saiu um estudo também ano passado mostrando que cerca de 7.000 passos por dia está relacionado à prevenção de doenças cardiovasculares, redução de risco, né, de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, derrame, trombose, doenças cardíacas e dos vasos sanguíneos, né? Então, 7.000 passos por dia de atividade física está relacionado
reduzir, né, inflamação no corpo, aumentar fatores anti-inflamatórios, aumenta a produção de vasos sanguíneos saudáveis, aumenta a liberação de óxido nítrico, né, que é uma substância que dilata os nossos vasos sanguíneos e previne, né, por exemplo, se tem uma placa de ateroma, de gordura aqui, e o vaso sanguíneo, ele tá contraído, né? A sua pressão está alta, o vaso sanguíneo, ele tá com uma pressão alta, então vai faltar oxigênio pro coração. Agora, se o óxido nítrico, que dilata mais os vasos sanguíneos, mesmo tendo essa placa de gordura, vai aumentar o fluxo ali, né, de sangue e vai reduzir as chances de ter um infarto, uma falta de oxigênio para o coração. A Ká tá falando que... A Ká tá falando que o médico em específico, com o uso do DNA, né, que é o que eu faço. A gente faz o exame de DNA, a gente avalia o risco genético, né? E hereditário também da pessoa ter problema, ter colesterol alto, triglicérides alterado, né? O benefício que ela tem com o sono para prevenção de doenças cardiovasculares, o benefício que ela tem com a atividade física para prevenção de doenças cardiovasculares. E aí tudo isso a gente consegue avaliar com o exame de DNA e a gente consegue individualizar perfeitamente para você a melhor dieta, o melhor exercício físico, o melhor estilo de vida como um todo, quantas horas de sono você precisa, tudo isso a gente consegue avaliar. Voltando aqui para as 10 dicas que eu falei que eu vou te dar, anota aí, pega um papel, pega uma caneta e anota as 10 dicas que eu vou te dar para prevenção de infarto, né, de aterosclerose. A primeira dica é parar de fumar. Tem vários programas muito eficientes para parar de fumar. Então, se você fuma e quer parar de fumar, tem programa antitabagismo até pelo SUS, no posto de saúde. Então, é a primeira dica aí para prevenção de infarto, uma dica muito importante. A segunda é controlar a pressão, manter os níveis de pressão normal, né? Abaixo aí de 13 de sistólica, a pressão boa é 12/8. Se tá subindo para 13, já tá começando uma pré-hipertensão, já tem que controlar. A gente tem que ser mais alerta com a nossa saúde. A gente prorroga muito, né, a correção do que tá acontecendo, né? Porque a gente tá cego, a gente não quer ver o que tá acontecendo. E aí chega o dia que infarta e você arrepende, né, de não ter visto que tava os sinais que o seu corpo tava te dando. Boa noite. E aí, a terceira dica é controle do colesterol e do triglicérides. Então, tem que fazer exames, tá, de sangue, acompanhar com seu médico. Triglicérides está muito relacionado ao consumo de carboidratos simples, né? Então, a gente tem que consumir mais fibras, mais sementes, né, grãos integrais, para poder, né, reduzir para poder conseguir controlar esse triglicérides, reduzir as chances de ter aumento de triglicérides, prática de atividade física, ficar em torno aí dos 7.000, 10.000 passos por dia. Além do colesterol, outra dica também do colesterol e do triglicérides é a quarta dica, controle de diabetes. Então, tem que medir, né, a glicose, a insulina, hemoglobina glicada, que vê aí a sua glicemia num período mais ou menos de 3 meses. Então, tem que acompanhar com o seu médico e tem que comer uma alimentação mais rica em grãos integrais, em fibras, para não ficar dando esses picos de insulina. Açúcar é um veneno, tá, para o nosso corpo. Não só para quem tem diabetes, para todos nós. Se a gente tem, por exemplo, açúcar é um veneno para todo mundo.
Só que se alguém tem um risco genético maior de ter diabetes, ela vai desenvolver diabetes com consumo excessivo de açúcar. Se o risco dela genético maior é de ter Alzheimer, que hoje é considerado diabetes tipo 3, ela vai desenvolver Alzheimer, doença neurodegenerativa, doença demencial. Então, se a pessoa tem risco aumentado de ter câncer, ela vai desenvolver câncer com consumo excessivo de açúcar. Aí é que tá a individualização. O açúcar é veneno. Aí o que a pessoa vai ter de consequência com o consumo dessa substância a longo prazo em excesso vai depender da genética, do que ela tem de predisposição genética. A quinta dica: a atividade física regular, que é aquilo que eu falei, pelo menos 7.000 passos por dia, que mostrou um estudo do ano passado, de 2021, falando, né, sobre a prevenção aí de doenças cardiovasculares. Prática de atividade física. A sexta dica: manter um peso saudável, ideal para você. Então, o excesso de peso aumenta o risco de doenças crônicas. Boa noite. Tanto infarto, quanto AVC, quanto diabetes, câncer, tudo isso aumenta o risco. A sétima dica: alimentação equilibrada, com menos processados, ultraprocessados. A oitava dica: evitar álcool em excesso, né? Drogas em excesso, álcool, cigarro, tudo entra aí nesse quesito. Drogas lícitas também entra, tá? E ilícitas. Nona dica: controle de estresse e ansiedade. Então, essa questão aí mental, energética é muito importante. E a 10ª dica: fazer check-up com o seu médico regularmente, para poder avaliar, né, o risco, avaliar os seus exames, ver o que está acontecendo, pra gente poder corrigir e evitar consequências piores. Finalizamos aqui a nossa live, passei aí 3 minutos. Quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui nessa interrogação, nesse pontinho de interrogação. Vocês gostaram? O que vocês acharam da live de hoje? Comenta aqui pra mim se você gostou da live de hoje. Essas lives de quarta-feira não vão ficar salvas, elas não estão salvas aqui no meu Instagram, mas elas vão ficar sempre disponíveis para quem está na minha lista VIP DNA da Saúde, a minha lista VIP do WhatsApp. Se você não está na lista VIP DNA da Saúde, você manda um direct para mim assim que terminar essa live, pedindo para entrar na lista, que eu vou te mandar um convite para você vir, né, para nossa comunidade de estilo de vida saudável, de nutrologia e genética aplicada ao seu dia a dia, para você conseguir ter mais saúde e qualidade de vida. Muito obrigada! Que coisa boa que vocês gostaram, fico muito feliz. Lá na lista VIP DNA da Saúde, eu vou mandar também uma associação de suplementos que ajudam muito a reduzir a aterosclerose, acúmulo de gordura nas artérias. E quem já fez ali o ultrassom e já viu que tem gordura na artéria, essas substâncias, esse composto também ajuda a reduzir a progressão e o crescimento dessa aterosclerose, dessa placa de gordura na artéria. Só que quem vai ter acesso a essa informação é só quem tá no DNA da Saúde. Então, se você quer ver essa live aí pra sempre, toda vez que você quiser ver, pode assistir. E quiser saber desse conjunto de substâncias que você pode suplementar para evitar, né, de crescer placa de gordura nas suas artérias e assim reduzir as chances de ter infarto, também manda um direct que eu te coloco na lista VIP DNA da Saúde. A Rê já tá lá na minha lista VIP, sou DNA da Saúde.
Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem às 19h20. 20 minutos saúde. Tchau, tchau.